Olá, sejam muito bem-vindos de volta. No vídeo de hoje nós vamos atacar um pouquinho mais, detalhar um pouquinho mais sobre como o Octave e o MATLAB eles podem nos auxiliar na obtenção de raiz. No vídeo anterior nós falamos sobre a forma de estudar a função. Eu ploto a função, quando ploto a função, quando é possível plotar a função, eu consigo ver onde tem raiz, esse tipo de coisa, então facilita para descobrir onde tem raiz, né? Agora eu já vou me ater um pouquinho mais aos métodos, como implementar os métodos, né? Então, conforme a gente havia visto, a análise do gráfico da função e demais funções, né? A função φ, derivada primeira, a função original, derivada primeira, derivada segunda, etc. Tudo isso é muito relevante para a obtenção da raiz, né? Eu devo gerar um vetor de valores de x e depois os valores de y correspondentes naquela função, né? Lembrando que no vídeo anterior até o cálculo da derivada das funções a gente conseguia fazer usando o Octave. Então a gente pode implementar as nossas próprias funções para obter a raiz ou ainda reusar funções existentes no próprio Octave, no próprio MATLAB para a obtenção dessas raízes, né? Então eu posso implementar um método de obtenção de raiz e aplicar naquela função desejada. No vídeo anterior eu gerei um arquivo, né, que continha a minha função x² mais x mais menos 6, né, criei um ponteiro para aquela função f igual a o nome da função, lembrando que eu pedi que gerasse a função, chamei aqui de polinômio, e salvasse-a num arquivo com o mesmo nome, polinômio.m. É possível ter nomes distintos? É aconselhável? Não. Facilita muito a vida manter o mesmo nome do arquivo, o nome da função que você está implementando dentro daquele arquivo. Então, eu vou implementar o meu método para obtenção da raiz. O método da abscisão é esse que está aqui. Eu faço uma validação, eu vou pedir licença para ser um pouco mais ágil. Aqueles que precisarem, que quiserem, pausem o vídeo e dêem uma lida no código, podem fazer isso sempre que eu mostrar o método. Mas aqui eu faço uma validação do método, né? Se o meu intervalo é válido, a troca de sinal entre A e B, calculo o ponto médio e começo aqui a refinar a raiz. Esses f'printf são textos que eu estou imprimindo, que o código está imprimindo, para ir orientando o usuário da função, né? E ao final eu retorno aqui a resposta, o valor de x, é retval, é o meu retorno da função, e imprimo a resposta aqui. Esse é o método da abscisão. Depois, na sequência, vem o método da posição falsa. Olha só como é que muda pouquinho a coisa, né? Muda a forma como eu calculo, como eu atualizo o valor de x. Só isso. No mais, é a mesma coisa. Eu recebo o intervalo a, b, a função, essa função f que eu gerei aqui, né? Pode ser essa aqui, pode ser outra, sem problema, ok? E a precisão que eu quero, tá certo? Depois eu apresento aqui o método de Newton. O método de Newton ele faz uso de derivada, né? Então eu tenho a função x menos a função original que foi passada aqui, dividido pela derivada. Então, e aqui eu uso o pacote Optimin. Eu peço a vocês que acessem o material no campus virtual para ver como instalar o pacote Optimin no Octave. Pode procurar no Google, procurar no YouTube, tem muita coisa a respeito disso, ok? E aí eu faço a atualização. X recebe esse novo valor de x, a função φ, na verdade, é o método do ponto fixo, né? E enquanto a minha precisão, o f de x for maior que a minha precisão, eu vou refinando. Detalhe que aqui eu não coloquei, eu devia ter colocado x menos xk menos 1, o x anterior, o atual menos o x anterior, né? O valor de x que eu recebo aqui é o valor de x0, né? Aqui eu fiz uma versão mais simplificada, onde somente a f de x ser menor que a precisão é observado, ok? Bom, depois eu tenho o método da secante, né? Onde eu recebo o xk e o xk menos 1, né? Então o meu método da secante ele depende dos dois, eu aproximo a derivada pelo valor da secante, né? E a função está dada aqui. Eu vou refinando a raiz aqui, né? Enquanto o xk menos xk menos 1 for maior que a precisão e o f de x for maior que a precisão, eu vou fazendo esse refinamento, ok? Então esse é o método da secante. Bom,
Eu mostrei aqui os métodos que nós estudamos, né? Faltou aqui o método ponto fixo, mas o método ponto fixo eu tenho que ficar gerando a função φ, ele é exatamente igual ao método de Newton, e eu fico gerando a função φ, basta atualizar isso aqui. E, enfim, é melhor, na realidade, usar o método de Newton ou da secante ao invés do método do ponto fixo. Lembrando que o método de Newton e o método da secante são um caso particular do método do ponto fixo, né? Mas o Octave e o MATLAB, eles também fornecem funções para obtenção de raiz, bem interessantes. A primeira delas é a roots, depois a f0. A função roots obtém todas as raízes de uma equação polinomial, tem que ser polinomial, e f0 determina uma raiz de uma equação polinomial ou uma função transcendente qualquer, né? Primeiro roots. A ideia então é passar um polinômio aqui para a função. O polinômio ele é passado aqui no P. E como é que eu passo esse polinômio? Olha que interessante. Imagina que eu tenho um polinômio P aqui, P de x, como sendo x a quarta, mais 2 vezes x ao cubo, menos 13 vezes x ao quadrado, menos 14x, mais 24. Então, esse aqui ó, é o x elevado a 0, x elevado a 1, x elevado a 2, x elevado a 3, x elevado a 4. Então, eu vou criar um vetor P como sendo os coeficientes desse vetor. Olha só. Começando aqui de trás para frente, mais 24, que é o x elevado a 0, menos 14, x elevado a 1, menos 13, que é o x elevado a 2, mais 2, que é o x elevado a 3, e mais 1, que é o x elevado a quarta potência. Então, quando eu chamo roots de P, ele vai me passar, são um polinômio de grau 4, ele vai me passar as 4 raízes daquele polinômio. Então, R são as 4 raízes daquele polinômio. Eu tenho uma raiz que é menos 4, 3, menos 2 e 1. Eu coloquei do lado aqui, mas é um vetor, tá? Um vetor, nesse caso aqui, pode ser um vetor linha, vetor coluna, tanto faz, contendo a raiz de cada um, ou contendo cada uma das raízes daquele polinômio. Tá certo? Aquela nossa função conhecida, x ao cubo menos x menos 1. Posso usar? Posso, é um polinômio. Agora, olha que interessante, como é que ficaria esse polinômio? P. Esse aqui ó, é o x elevado a 0, x elevado a 1, x elevado a 2 está zerado. X elevado a 3 é igual a 1. Então, eu ponho 1, que é 1 vezes x elevado a 3, 0 vezes x elevado a 2, menos 1 vezes x elevado a 1, menos 1 vezes x elevado a 0. E eu peço a raiz desse polinômio. A raiz desse polinômio é um polinômio de grau 3? 3 raízes. A primeira raiz é 1.32472 mais 0.0i menos 0.66236 mais 0.56228i e outro número aqui também com a parte real e uma parte complexa. Ou seja, a resposta aqui ficou interessante. Esse número aqui é um número real, porque ele tem a parte real e a parte complexa, não, número imaginário, zerada. Agora aqui não, aqui são números complexos, né, que eu tenho i. Tá certo? Então, eu tenho a raiz real e tenho as raízes que não são reais, né, não números complexos, ok? Que me são dados. Então, um polinômio de grau 100 tem 100 raízes, porém nem todas são reais, né? Então, ele me passa todas as raízes aqui, ok? Lembrando aqui que essa função nós já plotamos, tem um material sobre raiz, nós fizemos estudo dela, aplicamos todos os métodos nela, né? Então, a função roots ela é capaz de me dar a raiz de um polinômio. Mas se eu não estiver tratando com polinômio, tem jeito? Tem jeito também, nós vamos ver daqui a pouco a função f0. Mas ainda, olha que interessante, dado o conjunto de raízes de um determinado polinômio, eu tenho uma função chamada poly que faz o caminho contrário, ou seja, ela me dá o polinômio a partir daquele conjunto de raízes. Então, se eu tenho essas raízes aqui, R, essas raízes aqui, essas 3 raízes, se eu chamar P igual a poly de R, ele vai gerar para mim o polinômio que gera aquelas raízes. Bem interessante isso aqui. E como é que eu leio esse polinômio? Então, é 0, 1, 2, 3. Então, é 1 vezes x elevado a 3, 0 vezes x elevado a 2, menos 1 vezes x elevado a 1, menos 1 vezes x elevado a 0, que é exatamente o polinômio que nós tínhamos aqui em cima.
A função roots, porém, ela é limitada, pois só funciona para polinômios, né? Como é que eu faço para trabalhar com não polinômios? É f0 que eu havia até adiantado. Então eu tenho que passar aqui f0, o polinômio que eu quero, né? O f é meu polinômio, perdão, a minha função, né? Pode ser polinômio, pode não ser. E um x0. Esse x0 pode ser um número único ou pode ser um conjunto de valores, né? Então imagine que eu quero saber a função de x ao cubo menos x menos 1, que é exatamente aquela função que eu tinha. Eu escrevo f igual arroba x entre parênteses, e aí eu coloco x ponto chapéu 3 menos x menos 1. Pronto. Feito isso aqui, basta eu chamar f0 de f, vírgula, e aí eu dou um valor inicial. Esse valor inicial vai ser o meu x0 para poder calcular o meu polinômio, certo? Se eu quiser uma outra, perdão, para eu calcular a minha raiz. Outra função, f igual a arroba de x, abre parênteses, fecha parênteses x, 2 vezes seno de x. Lembrando que aqui é a função seno em radianos, né? E eu passo então para f0, passando o valor inicial, e ele vai me dar a raiz considerando aquele x0 que me foi passado, né? Esse valor, esse x0 é o ponto inicial. É importante que eu defina um ponto inicial perto, de onde eu acho que entenda ser perto da raiz, então é importante fazer um estudo prévio da raiz inicialmente, né? É interessante fazer isso, né? E uma coisa, o método da abscissão, o método da posição falsa, eu disse a vocês que nessa função x ao quadrado ele não obtém a raiz, porque não cruza o eixo x. Na f0 eu obtenho, olha só, se eu passar o x ao quadrado, passando o x0 igual a 1, ele vai achar para a minha raiz como sendo zero. Ou seja, o f0, a função f0, muito provavelmente implementa o método de Newton, ou o método da secante, ou alguma variação desses dois, ok? Ou seja, eu pego a raiz mesmo se a minha curva não cruzar o meu eixo de x. Bom, aqui eu posso plotar, né, a curva. Vou usar aquela x ao cubo menos x menos 1, né, que é o que a gente havia usado aqui com a roots, né? Eu achei 1.32472. O que se espera, né, de nós aqui? É plotar o gráfico. Eu sei que a minha, olha só, o zero está aqui, eu sei que eu tenho a raiz entre 1 e 2. Eu defino a minha função e passo um ponto inicial aqui mais no meio, né? Alguma coisa, 1,5, 1.3, e pronto, lá me retorna esse valor que está aqui. Lembrando que aqui eu mostrei um resultado com 4 casas decimais, né? Posso usar mais casas decimais? Sim. No primeiro vídeo sobre as aulas práticas, né, material prático, bastava digitar format long, format short, format hat, ou seja, eu mostro a forma como o Octave, como o MATLAB exibem o resultado. Ele fez as contas e essas contas foram feitas com uma grande precisão. Porém, eu só estou mostrando as 4 primeiras casas decimais, mas eu tenho mais. E posso mostrar quantas casas decimais se fizerem necessárias. Tá ok? Uma outra função, uma função bem mais interessante, 3x ao quadrado vezes seno de x vezes e elevado a menos x. Uma função bastante interessante. Então eu faço f igual a arroba de x e eu ponho 3 vezes x ponto chapéu 2, né? Ponto chapéu 2 vezes, né, o ponto vezes seno de x, né? Ponto vezes exponencial de menos x. Aqui nesse contexto de obtenção de raiz, eu sugiro a vocês, para facilitar, sempre colocar o ponto antes, ponto chapéu, ponto vezes. Aqui eu não coloquei porque eu estou multiplicando o escalar pelo x, então por isso que não deu problema. Mas vale a pena colocar o ponto sempre. Se eu colocar o pontinho aqui não ia ter problema nenhum não, tá? Para facilitar a nossa vida. Ok? Eu plotei o gráfico, o zero está aqui, olha só, a raiz está entre 3 e 3,5. Então eu coloquei aqui um f0, 3,5. E ele achou para mim a raiz. A raiz é 3, 14, 15, 9. Ou seja, π é raiz, é exatamente a raiz dessa função aqui. Tá certo? Então, para a função f0, os passos na execução é o seguinte. Primeiro eu faço uma análise crítica. Parece existir algum valor de x que é a raiz? Né? Se sim, então eu passo para o 2. Se não, talvez a função não tenha raiz. Vale a pena eu testar um pouco mais, plotar, testar um pouco mais. Né? Bom, então se parece ter, vou lá, ploto o gráfico, né? É importante, ao definir o intervalo, verificar se a função ela é contínua para aquele intervalo, né? Verificar se a curva x, né, se a curva cruza o eixo x, pois senão eu posso ter problema, né?
Em particular aqui, em alguns casos a F0 funciona, mas se eu tangenciar ao eixo X, eu posso ter problema, né? E a partir do gráfico que foi gerado, eu vou definir um valor de x0, uma estimativa inicial, um chute para esse x0 e vou executar a função F0 ou executar alguma das funções que nós vimos anteriormente. Bom, eu quero deixar esse exercício aqui para vocês. Façam, por favor, esse exercício. Um projeto exige que se faça uma estimativa com precisão da ordem de 10 a menos 2 litros por mol do volume molar V, tanto do dióxido de carbono como do oxigênio, na temperatura de 300 graus Kelvin, né? E pressão 1 atm, para a escolha de recipientes de armazenamento adequados para esses gases, né? São fornecidos os seguintes dados. Eu tenho uma constante R aqui, como sendo esse valor, né? E os valores de A e B que vão ser usados na equação de Van der Waals está dado aqui, tanto para o dióxido de carbono, A e B, quanto para o oxigênio, A e B. Então eu vou usar a equação de Van der Waals. Vocês já se lembram disso, né? A gente vê isso muito no ensino médio, e para o pessoal que é da química, então, bioprocessos, né, vê isso muito. Mas para todos essa função não é estranha, né? Eu tenho um valor aqui de P, né, de pressão, V, volume, constantes A e B, que são dadas aqui para cada um dos gases, e depois eu tenho valores de R, é uma constante R, e T, uma temperatura. Então o que eu quero que vocês façam é o seguinte: calculem os valores de dióxido de carbono e de oxigênio nessas condições aqui, né? Eu quero uma precisão de 10 a menos 2, eu quero que vocês trabalhem com a temperatura de 300 Kelvin e uma pressão, a temperatura está aqui, e a pressão 1 atm. Como resolver isso aqui? Isso aqui é um problema específico de engenharia química, só os engenheiros químicos vão resolver? Não, isso é um problema que todos nós podemos resolver. Bom, eu primeiro parto para o dióxido de carbono, vou lançar os valores de A e B aqui, né? Eu quero saber os volumes. A pressão eu tenho aqui, a pressão é 1 atm, posso colocar a pressão aqui. A temperatura que eu quero é 300 Kelvin, posso colocar aqui, o R está aqui. Agora eu quero saber o valor de V. Como é que eu faço isso aqui? Posso transformar isso aqui no problema de obtenção de raízes. Basta pegar essa parcela aqui, lançá-la para cá com sinal negativo e igualar isso a zero. Ou seja, quais são os valores de V que igualam a função, faz com que a função seja igual a zero, né? Lembrando que eu estou pegando esse RT passando para cá com valor negativo. E aí é só plotar essa função, ver aonde cruza o eixo X e aplicar qualquer um daqueles métodos anteriores. Bastante simples. A gente vai fazer isso tanto para o dióxido de carbono quanto para o oxigênio. Ok? Então eu deixo esse exercício, me coloco à disposição para eventuais dúvidas e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!